Olá! Hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês a situação de equilíbrio. Evidentemente, como a situação é complexa, nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte será o equilíbrio de uma partícula. A segunda parte será o equilíbrio de um corpo extenso. No equilíbrio de uma partícula, evidentemente, consideraremos a situação teórica, já que uma partícula, fisicamente, ela não teria dimensão alguma. Mas, como isso não pode ser conseguido em termos reais, o que vamos fazer é imaginar uma situação teórica em que um corpo pudesse ser considerado como se fosse um ponto, isto é, não tivesse nenhuma dimensão de comprimento. Vamos mostrar o que acontece em uma partícula. Numa partícula, nós não temos movimento de rotação. Se não temos movimento de rotação, o somatório das forças igual a zero implica a resultante igual a zero, não há translação. Então, se isto acontece, é porque a resultante decomposta nos eixos x e y tem componentes nulas nesses dois eixos. Observem, quando se fala o equilíbrio de um corpo rígido, nós vamos apresentar agora duas situações diferentes. A primeira situação, se é equilíbrio, não deve ter translação acelerada. Portanto, o somatório das forças deve ser nulo e a resultante deve ser nula. Além disso, o corpo não pode sofrer rotação. Se o corpo não pode sofrer rotação, o somatório dos momentos é nulo, isto é, o momento total sobre esse corpo é nulo. Nestas duas situações, eu tenho a obrigatoriedade para o equilíbrio. Não é uma ou outra, são ambas as situações, porque a primeira vai garantir não há uma translação acelerada, a segunda vai garantir não há uma rotação. Então, o equilíbrio do corpo rígido necessita das duas condições como necessárias e obrigatórias. Vamos apresentar, então, para um corpo extenso, a noção do centro de gravidade. O centro de gravidade de um corpo representa o ponto sobre o qual atua a força chamada peso. Quando o corpo é um corpo homogêneo, de forma geométrica bem definida, o centro de gravidade coincide com seu centro geométrico. Mas se tivermos um corpo de forma geométrica não bem definida, um corpo heterogêneo, como nós fazemos para determinar o centro de gravidade desse corpo? Então, o melhor processo que nós temos para fazer isso é associar ao corpo um par de eixos. Observe, nós estamos imaginando a situação mais simples, planificada. Se fosse uma situação tridimensional, nós teríamos um triedro. Aqui vamos trabalhar apenas com par de eixos. Então, imaginando que esse corpo tem situação heterogênea, isto é, esta porção tem um peso P1, esta porção tem um peso P2, esta porção tem um peso P3, aqui eu tenho um peso genérico Pn, eu posso então, associado ao par de eixos, mostrar as coordenadas dos pontos 1, 2, 3 e n, isto é, pontos y1 e x1 correspondentes ao peso 1, pontos x2 e y2 correspondentes ao peso 2, pontos P3, x3, ponto Pn com xn e yn. Então, pela expressão, podemos determinar a coordenada x do centro de gravidade como sendo produto P1x1 mais P2x2 mais reticências mais Pnxn pela soma dos pesos P1, P2, reticências Pn. Da mesma maneira, o y do centro de massa será determinado por P1y1 mais P2y2 mais reticências Pn, Yn sobre P1
mais P2, mais reticências, mais Pn. Com isso, fomos então capazes de determinar o ponto chamado centro de gravidade, que representa um ponto genérico do corpo, tal que toda a massa do corpo estivesse concentrada aí. Isto é, a força do campo gravitacional terrestre atuaria sobre esse ponto. Podemos então considerar, para os corpos extensos, 3 tipos clássicos de equilíbrio. O equilíbrio dito estável, o equilíbrio instável e o equilíbrio indiferente. Como conceituamos um equilíbrio estável? Dizemos que um corpo está em equilíbrio estável quando, afastado ligeiramente dessa posição, ele a retoma espontaneamente. Como definimos um equilíbrio instável? Dizendo que, quando o corpo é afastado dessa posição, ele não a retoma espontaneamente. E o que é um equilíbrio indiferente? É quando qualquer posição para esse corpo será sempre uma posição de equilíbrio. Vamos então apresentar isso primeiro para um corpo apoiado. Vamos então observar algumas figuras. Esse corpo está em equilíbrio estável. Se eu o afasto ligeiramente dessa posição, se eu levanto o corpo, quando eu soltar, ele volta para a mesma posição. Esse corpo está em equilíbrio instável. Ele está parado, ele não sofre translação, não sofre rotação, mas se afastado ligeiramente dessa posição, ele não a retoma mais. Este corpo está em equilíbrio indiferente. Imagine, por exemplo, uma bola de futebol. Se ela é colocada assim, ela está em equilíbrio. Se você gira, coloca em outra posição, ela também continua em equilíbrio. Vamos então observar o que acontece nos corpos suspensos. Este corpo, observe, ele está em equilíbrio estável. Se eu o afasto dessa posição, ele a retoma espontaneamente. Esse corpo, ele está em equilíbrio, mas é instável. Afastado dessa posição, ele não vai retomá-la novamente. Já nesta situação, eu tenho um equilíbrio indiferente. Qualquer posição que esse corpo seja colocado, ele vai manter sempre a mesma situação de equilíbrio. Vamos então conceituar as máquinas simples e a vantagem mecânica. Nós consideramos em física 3 máquinas simples. São elas a alavanca, as roldanas e o plano inclinado. A vantagem mecânica é a relação que existe entre a força resistente ao trabalho que será executado e a força que nós fazemos para executar esse trabalho. A força resistente é a força que fazemos proposta pela máquina e a força potente é a força que fazemos para a realização do trabalho. Observe, vamos agora, então, pegar cada exemplo de máquina simples. Vamos começar com as alavancas. As alavancas podem ser consideradas em 3 situações particulares. A primeira situação é a interfixa. Uma alavanca interfixa é aquela em que o ponto de apoio está entre a força resistente e a força potente. Nós temos vários exemplos disso na nossa vida comum. Por exemplo, um alicate. Um alicate é um exemplo de alavanca interfixa. Por exemplo, uma tesoura. Observe, na tesoura, a força resistente é o material que vai ser cortado. A força potente está sendo exercida pelos dedos. Este é o ponto de apoio ou ponto fixo. Vamos ver agora o segundo tipo de alavanca, a alavanca interpotente. Nesse tipo de alavanca, o ponto fixo ou ponto de apoio está aqui. A força potente agora está entre a força resistente e o ponto de apoio. Observe,
Um exemplo prático muito interessante é o pega-gelo ou uma pinça. Observe, na pinça, o ponto de apoio está aqui, a resistência é o que está sendo pinçado e a força potente está sendo aplicada entre o ponto de apoio e a força resistente. A nossa próxima alavanca é a alavanca interresistente. Como vocês estão vendo, na alavanca interresistente, aqui está o ponto de apoio, aqui está a força potente e a força resistente está entre elas. Nós também temos vários exemplos para esse tipo de alavanca. Por exemplo, aquele carrinho de mão, geralmente usado nas construções civis para carregar cimento. Por exemplo, um quebra-nozes. No quebra-nozes, observe, a força resistente é a noz que não quer ser quebrada. A força potente vai ser exercida pela nossa mão. Então, vamos ver as condições de equilíbrio que aparecem numa alavanca. Obrigatoriamente, o produto da força potente pelo braço da potência tem que ser igual à força resistente vezes o braço de resistência. Observe que se o braço de potência for maior que o braço de resistência, a potência será menor que a resistência. Isto é, teremos um ganho de força. A vantagem mecânica, sendo definida como força resistente sobre força potente, será então a distância O sobre a distância BO. Quanto maior seja a distância AO sobre BO, a vantagem mecânica será cada vez maior. Vamos falar agora sobre o segundo tipo de máquina simples, as roldanas. O que é uma roldana? É um disco rígido, provido de um fulcro, por onde passamos uma corda, um barbante ou um fio. Nós podemos considerar as roldanas aplicadas de duas maneiras. A primeira maneira é a roldana fixa, isto é, o seu centro não sofre translação. Observem que aqui faremos a força potente e aqui levantaremos um corpo, sendo seu peso a força resistente. O segundo tipo de roldana apresenta o centro com possibilidade de translação. Chama-se a isso uma roldana móvel. Observe que agora a força potente aqui está, a força resistente, representada pelo peso do corpo, está no centro do disco. Observem que é uma alavanca onde a distância AO e a distância BO representam os raios. Como o ponto fixo vai representar o ponto B, essa roldana apresenta uma vantagem mecânica maior do que a anterior. Então, como pode-se notar, a vantagem mecânica na roldana fixa é 1, isto é, o valor da força resistente é o mesmo valor da força potente. Mas, na roldana móvel, a vantagem mecânica é 2. O que significa isso? Para se levantar um peso de 10 kg força, vamos realizar uma força de apenas 5 kg força. As roldanas podem se apresentar também associadas, fixas e móveis. Vamos ver alguns tipos de associações. Primeiro, a talha, cadernal ou moitão. Nesta associação, observem, eu tenho roldanas fixas e roldanas móveis. Vamos levantar o peso de um corpo que será a força resistente, fazendo aqui uma força potente. Observem que nesta roldana, nós também temos uma situação parecida. Roldanas fixas, roldanas móveis. Outra vez, vamos levantar o peso que representa a força resistente, fazendo aqui uma força potente. Nessas duas associações, a vantagem mecânica é dada por 2N, onde N será
o número de roldanas móveis. Independente do número de roldanas fixas, sempre nós vamos computar como vantagem mecânica apenas o número de roldanas móveis. Vamos pegar então um outro tipo de associação de roldanas, a talha exponencial. Observe, na talha exponencial, esta roldana é fixa, as demais são móveis. Vamos levantar este corpo que representa a nossa força resistente, fazendo aqui uma força potente. Nessa associação, a vantagem mecânica é dada por 2 elevado a n, onde n continua o número de roldanas móveis. Perceberam que nesta roldana, como o 2 é exponenciado a n, eu tenho uma vantagem mecânica maior que a anterior? Por exemplo, se na anterior eu tinha 3 roldanas móveis, a vantagem mecânica era 6. Se aqui eu tiver 3 roldanas móveis, eu terei 2 elevado à terceira, a vantagem será 8. Vamos a mais um exemplo ainda da associação de roldanas, a talha diferencial. Observe, nesta associação, o corpo que representa a força resistente está preso nesta roldana móvel. Em cima, eu tenho 2 círculos representando a roldana externa e a roldana interna. O fio, ele dá uma volta aqui e volta a entrar novamente nessa roldana. Chamando-se R1, o raio do círculo maior superior, R2, o menor, podemos então dizer que a vantagem mecânica nessa roldana vai ser 2R1 sobre R1 menos R2, onde R1 representa o raio da polia maior superior e R2 representa o raio da polia menor superior. Vamos então à terceira máquina simples. Vamos ao plano inclinado. Hoje em dia, não temos quase aplicação disso no processo de rachar lenha. Antigamente, não se tinha fogão a gás, não se tinha um fogão elétrico, então compravam-se toras de madeira. Essas toras de madeira tinham que ser abertas, geralmente a machado. O lenhador usava então, para facilitar o seu trabalho, uma cunha, um triângulo, geralmente de ferro, e ele tinha um processo de, batendo o machado nessa face superior, rachar aquela tora de madeira. Observe, nessa cunha, as forças resistentes representam a tora, a madeira, que não quer se partir. A força potente é a força feita pelo lenhador nessa face superior. Observem aqui que existe um ângulo, então, considerado alfa sobre 2, entre a linha simétrica das duas partes dessa cunha. A vantagem mecânica, então, é dada por 1 sobre 2 vezes o seno do ângulo alfa sobre 2. Essa situação, hoje em dia, é pouco utilizada, mas podemos ter outros exemplos. Por exemplo, um parafuso. Por que um parafuso ele avança ou retrocede quando é girado? Porque ele representa um cilindro em torno do qual foi colocado um plano inclinado. Quando se produz a rotação do parafuso, o plano inclinado faz com que esse corpo, o parafuso, ele seja introduzido ou retirado de algum lugar. Vamos ver um exercício também no vestibular da UFRJ. Na figura, a barra está parada, suportada por 2 apoios e tem um peso desprezível. Observe que o peso da barra ser desprezível não significa que ela não exista. Significa que, comparado com as demais forças que existem, esse peso é muito pequeno. Então, esse peso é desprezível, não é um peso nulo. Determine as reações nos apoios A e B. Vamos ver a figura. A alavanca
está apoiada nos cutelos A e B. Ela apresenta uma força de 30 newtons aplicada a 1 metro do apoio A. Uma força de 20 newtons aplicada a 2 metros do apoio A. E aqui, uma força de 50 newtons aplicada num ponto a meio metro do apoio B. Vamos então pensar em termos de equilíbrio. Se isso está em equilíbrio, significa que a resultante das forças tem que ser nula e o somatório dos momentos, isto é, o momento total sobre a alavanca, tem que ser nulo. Vamos então pensar inicialmente na resultante. Observe, a reação de apoio A mais reação do apoio B para cima tem que ser numericamente igual à soma das forças que atuam para baixo, a força de 30, a força de 20 e a força de 50. Isto é, as reações de apoio A e B têm que ter uma soma igual a 100 newtons. Da mesma maneira, o momento total será o momento da reação de apoio A, mais o momento da reação do apoio B, mais o momento da força de 20, mais o momento da força de 30, mais o momento da força de 50, em relação a qualquer ponto da alavanca. Observe, se isso vale para qualquer ponto da alavanca, nós podemos arbitrariamente escolher um ponto qualquer. Vamos então imaginar o ponto de apoio A. Para o ponto de apoio A, o momento da reação de apoio A é nulo. Por quê? Porque a força está passando justamente por esse ponto. Como tal, o braço de alavanca é nulo, portanto o momento é nulo. Observem, estas forças 20, 30 e 50 vão girar a barra no sentido horário. Observe, estamos considerando em relação ao ponto A. A reação de apoio B giraria a barra no sentido anti-horário. O que significa estar em equilíbrio? Não é não ter nenhuma rotação? Então, o momento gerado por essa reação de apoio no sentido anti-horário tem que ser exatamente igual ao momento das demais forças que giram no sentido horário. Ou, equacionando matematicamente, o momento total é nulo, o momento da reação de apoio A é nulo, o momento da reação de apoio B será a reação de apoio vezes a distância até o ponto A, menos, notaram, consideramos o sentido anti-horário como sendo o sentido positivo. Então, o sentido horário está sendo considerado negativo. Produto da força, 20, braço de alavanca 2. Outra vez, esta força apresenta sinal negativo, módulo 30, braço de alavanca 1. Outra vez, apresentamos o sentido negativo, porque esta força também gira a alavanca no sentido horário. Então, produto do módulo da força pelo braço de alavanca. Como estamos considerando em relação ao ponto A, a distância chamada braço de alavanca desta força serão os 4 metros que existem entre apoios, mais o meio metro que existe além do apoio B. Observe, então, que a reação de apoio B vezes 4 será 40 mais 30 mais 225, ou 295 sobre 4, dando 73,75. Lembraram-se da aula de significativos? Observe, isto, matematicamente, é uma resposta perfeita, mas fisicamente não é. Por quê? Porque não está dentro da significação. Como nós estamos apresentando os dados com 2 algarismos significativos e estamos fazendo produtos e divisões, a nossa resposta deve conter apenas 2 algarismos significativos.
Então, a nossa resposta será: o apoio B faz uma reação de apoio, uma força de 74 newtons. Como já havíamos determinado que a soma dos módulos de RA e RB deve ser 100, substituindo-se o R de B por 74, encontramos a reação do apoio A. Observe, então, que as reações de apoio são 74 newtons e 26 newtons. Vamos, então, a outro exercício. Esse exercício é do vestibular do ITA. Observem, a barra B é uniforme, pesa 50 newtons e tem 10 metros de comprimento. O bloco D pesa 30 newtons e dista 8 metros de A. A distância entre os pontos de apoio da barra é AC igual a 7 metros. Vamos calcular a reação na extremidade A. As nossas opções são 14 newtons, 7 newtons, 20 newtons, 10 newtons e 8 newtons. Perceberam que temos aqui tudo com 2 algarismos significativos? Vamos então observar a figura. A figura mostra a alavanca, AB, os pontos de apoio A e C e o corpo D. Observem, se nós formos montar uma equação matemática para a situação de equilíbrio, diríamos que o peso D valendo 30 newtons, o peso da barra valendo 50 newtons, a barra B tendo comprimento 10 metros, do ponto A ao ponto D, que seria a distância ao centro de gravidade desse corpo, 8 metros, poderíamos dizer, sendo um equilíbrio, que o momento total será a soma dos momentos da reação de apoio A, reação de apoio B, momento da força de 30, momento da força de 50. Perceberam que nós estamos notando aí a notação vetorial? Se é uma notação vetorial, observe, vale a soma de todos os vetores. Vamos, então, imaginar como ponto fixo o ponto C. Se o ponto C é admitido ponto fixo, o momento da reação de apoio em C será igual a 0. RA e PD vão fazer rotação nessa alavanca no sentido horário. O peso da barra representa o sentido anti-horário, isto é, a situação de equilíbrio ocorre quando o momento que gira no sentido horário é numericamente igual ao momento que gira no sentido anti-horário. Ou, escrito matematicamente, o momento total é 0, o momento da reação de A vai ser a R de A vezes 7, mais módulo da força 30 vezes 1, menos, porque a rotação é sentido horário, 50 vezes 2. Ou, poderíamos escrever R de A vezes 7 igual 100 menos 30. Ou, R de A igual a 10 newtons. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Observe, quando você estiver fazendo exercícios, você pode considerar o sentido horário ou anti-horário, um deles positivo e outro negativo. Não é obrigatório que o sentido horário seja considerado negativo, nem o sentido anti-horário positivo. A escolha é sua. Com isso, encerramos a nossa aula de hoje.